Olá, meu nome é Leonardo Avelino Duarte. Nós vamos falar hoje sobre noção de interesse público. Toda a estrutura do direito público no Brasil, especialmente a do direito administrativo, ela é calcada sobre essa frase, que é interesse público. E nos causa muita surpresa até, quando percebemos que pouca gente conhece, pouca gente sabe, afinal de contas, o que vem a ser interesse público. Por exemplo, falamos toda hora em princípios como da supremacia do interesse público sobre o privado, ou o princípio da indisponibilidade do interesse público, ou dos interesses públicos. Mas poucas vezes, aliás, quase nunca, nos debruçamos para saber o que, afinal de contas, vem a ser interesse público. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje, é um assunto relevantíssimo para a boa compreensão do direito público em geral. Não é? Afinal de contas, se o Estado existe, ele existe justamente para a defesa dos chamados interesses públicos. E temos todos até a obrigação de saber, como amantes do direito, o que, afinal de contas, vem a ser essa noção, qual que é o conteúdo jurídico da expressão interesse público. Muito bem. O direito público, como sabemos, ele nasceu através de um fenômeno, que é o fenômeno do constitucionalismo. Já ali, no final do século XVIII, comecinho do século XIX, ele vem a triunfar no mundo ocidental. E o constitucionalismo nada mais era do que uma ideologia de contenção do poder. Várias ideologias, várias técnicas de contenção de poder surgiram na época do Iluminismo. E uma das ideologias que mais importa para nós é a ideologia constitucionalista, como aquela que o poder tinha que se restringir a uma ordem jurídica que lhe seria soberana, que lhe seria maior. Essa ordem jurídica seria a Constituição. Noto que, ao lado do constitucionalismo, outras técnicas de contenção do poder foram trabalhadas e elas foram adotadas também pela maioria dos países, como, por exemplo, a teoria da repartição dos poderes, segundo a qual o poder contém o próprio poder. Quem executa uma norma jurídica não pode ter a competência também de fazer a norma jurídica. Quem faz a norma jurídica não poderia ter a competência também de aplicar essa norma jurídica. E aquele que decide os conflitos não teria competência nem de fazer a norma jurídica ou de aplicar a norma jurídica. A teoria da repartição dos poderes tem ao seu lado também a ideologia federalista. O federalismo não é só uma simples técnica de repartição, uma técnica de repartição espacial do poder. Longe disso. O federalismo também e aliás ele mais uma técnica de contenção do poder, na medida no qual traz o centro de tomada de decisão política, o centro do poder mais próximo do cidadão, e por isso permite que o cidadão fiscalize aquela atividade mais tranquilamente do que se tivesse que se deslocar um grande espaço para fiscalizar aquele poder. Então, o cerne do federalismo é justamente permitir que o cidadão esteja mais próximo do centro de tomada de decisão. E por isso ele se torna, na verdade, um grande mecanismo, né, de limitação do poder. Outra conhecida ideologia de contenção do poder que também triunfou entre nós é a ideologia republicana, segundo o qual todo Estado, tudo que é do Estado é de todos nós, rex pública, coisa pública. Se tudo que é do Estado é de todos nós, então o Estado deve o seu trabalho, deve a sua ação à coletividade, ao chamado interesse público. A ideologia republicana, vamos falar disso já já, ela é o norte que vem a embasar todo o direito administrativo brasileiro. E também é muito pouco conhecida entre nós. Outra ideologia de contenção de poder é a ideologia democrática, segundo a qual o poder tem que ser exercido
periodicamente, temporariamente, por representantes do povo. O poder não pode ser pereno, não pode ser eterno, porque o poder pereno, o poder eterno, tende a se transformar no poder pelo poder, e não no poder pelo outro, não no poder pelo seu representante, não no exercício do poder, melhor dizendo, pelas pessoas através do qual entregaram um mandato para o seu representante. Então, a ideologia democrática ensina que a melhor maneira de você exercer o poder para terceiros é justamente limitar temporalmente o exercício deste poder. Não é, vejam só, a ideologia democrática de contenção do poder nos ensina que não é necessário tão somente que haja um representante do poder, haja um representante do povo num cargo de poder, num cargo político. Longe disso. Ela também nos ensina que esse exercício de poder, para ser legítimo, ele tem que ser temporário. Então, todas essas ideologias de contenção de poder foram positivadas de um instrumento que se chama de Constituição, que só foi possível surgir através do triunfo dessa ideologia chamada constitucionalista. Ou seja, o Estado deve se submeter a uma ordem jurídica que ele considera soberana, que ele considera maior. O representante do poder agora não pode mais fazer tudo. Ele tem que se submeter a uma ordem jurídica maior do que si próprio. Um poder que justifica a existência dos outros poderes. E este poder seria a Constituição. Noto a vocês que o constitucionalismo vai ser aquela ideologia segundo a qual soberana é a Constituição. Por isso que nem todos os estados são estados constitucionalistas, ou, como conhecemos, estados de direito. Todos os estados possuem uma Constituição, tomada a Constituição como conjunto elementar de organização de determinado estado. Todo estado tem uma Constituição. Como ouvimos, por exemplo, Aristóteles falar das constituições das cidades-estados gregas, 2000 anos atrás. Nós percebemos que ele está mencionando, ele está usando o vocábulo Constituição nesse sentido mais primitivo, no sentido de Constituição enquanto conjunto elementar, conjunto básico de normas jurídicas de organização de determinado Estado. Não é disso que estamos falando. Todo Estado tem Constituição nesse sentido primitivo, mas nem todo Estado é Estado de direito, ou Estado constitucionalista, ou seja, nem todo Estado submete o seu exercício de poder a uma ordem jurídica maior do que si próprio, uma ordem jurídica constitucional. Estado de direito é aquele Estado cujo exercício do poder é limitado pela Constituição. Algumas conclusões disso que eu estou dizendo aos senhores. Primeira conclusão. Nós falamos do direito privado já há 2.000, 3.000 anos, desde a época romana, desde a época grega. O direito privado é um direito baseado na igualdade. Se eu quero vender um sapato, eu entro numa loja, né, falo que quero comprar o sapato, o vendedor olha para mim, quer vender o sapato, a gente firma um contrato. Ele não forçou a compra do sapato por mim, eu não forcei. Ele não forçou a venda do sapato para mim, eu não forcei a compra do sapato. Essa impossibilidade dele de me forçar a comprar o sapato, e essa impossibilidade minha de forçar o vendedor a vender o sapato para mim, nos mantém numa situação de igualdade. Noto, o direito privado é baseado na igualdade. Traduzindo, eu não posso constituir o outro numa relação jurídico-lateral. O direito, desde sempre, se preocupou em manter a igualdade entre as pessoas, o direito privado. Por isso que os institutos de direito privado romanos são os mesmos institutos de direito privado dos dias de hoje. Os mesmíssimos institutos. Por isso que, ao estudarmos o direito privado, lá no direito civil, um dos capítulos mais importantes é o capítulo dos contratos e dos vícios do ato jurídico. O vício de um ato jurídico é justamente aquele vício que não me deixa numa situação de igualdade numa relação jurídica. Então, o imperador romano, quando legislava a respeito do seu cidadão, quando os pretores romanos se manifestavam acerca do direito romano, eles estavam se manifestando acerca do direito privado, que quer manter justamente as pessoas numa situação de igualdade, para que seja possível a vida em coletividade.
Já no direito público, não. No direito público é necessário o contrário, é necessário que alguém, esse alguém é o Estado, ou quem ele faz às vezes, imponha unilateralmente uma obrigação jurídica. Ó, você tem que parar no sinal vermelho, querendo ou não. Você tem que declarar o teu imposto de renda, querendo ou não. Essa manifestação unilateral de vontade levou a inúmeros abusos no decorrer da história, inúmeros abusos de poder praticados pelo Estado, por quem lhes fazia às vezes, que justificaram que surgisse o constitucionalismo, ou seja, o direito público. Por isso que já há 2000 anos se fala em direito público, mas só muito recentemente, em termos históricos, há 300 anos, se fala em direito público, perdão. Por isso que já há 2000 anos se fala em direito privado, mas só muito recentemente, em termos históricos, se fala em direito público. O direito público vem a surgir com o constitucionalismo, a partir do momento que se admite, ó, soberana é a Constituição. Por isso que nós vamos encontrar muitos estudos, muitos institutos de direito público na antiguidade, mas não falamos em direito administrativo antigo, em direito constitucional antigo, direito tributário antigo, tudo isso só vem a surgir com o advento das constituições. Então, essa é a primeira conclusão a primeira conclusão que chegamos ao constatar que soberana tem que ser a Constituição. Segunda conclusão, olha que curioso, olha que bonito isso que eu estou dizendo. Soberano não é o povo. Soberano não é o povo. Soberano não é a maioria da vontade da nação. Soberana não é a expressão da vontade social. Soberana é a Constituição. Olha a importância jurídica disso que eu estou a falar para vocês. Que tem tudo a ver com o interesse público. Muitos confundem interesse público com o interesse da maioria, com o interesse da coletividade, desse ente abstrato que chamaríamos de coletividade. Muitos confundem interesse público com o interesse da maior parcela da nação. Não é. Não é. Interesse público não é. Nunca foi um interesse da coletividade, um interesse da maioria. E vou provar isso para vocês antes que respondam o que vem a ser interesse público. Montesquieu falava que a lei comum, a lei ordinária, a norma infraconstitucional, ela é a expressão da vontade da maioria da população, que seria uma regra básica para que se possa emitir um comando para que se vive em sociedade. Então, o meu representante, junto com o representante do José, da Maria e do João, numa assembleia reconhecida pela Constituição, eles aprovam uma lei que seria a expressão da vontade da maioria da coletividade. Muito bem. Essa lei traduziria a vontade da coletividade, traduziria a vontade da maioria, mas ela não, vejam o que eu estou dizendo, ela não se confundiria em tese, a princípio, com uma lei que tutelasse o interesse público. Porque interesse público não vem a ser interesse da maioria. Como que eu vou provar isso para vocês com um fato histórico? É simples. Vamos imaginar aqui, para que a gente dê risada um pouco, que a maioria da população seja composta de corintianos. A maioria da população é composta de corintianos. E, tomando ao pé da letra e interpretando de maneira muito pedestre o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que todo poder emana do povo, para o povo, pelo povo, falar, se a maioria do povo é composta de corintianos, se a população é composta de corintianos, então os palmeirenses não têm mais direito. Vamos caçar todos os direitos dos palmeirenses. Palmeirense aqui não vai ter direito nenhum. E, paulatinamente, assim, os corintianos, que constituiriam a maioria na Assembleia, que constituiriam a maioria naquele órgão representante do povo, naquele órgão legislativo, os corintianos fossem caçando os direitos dos palmeirenses. Até que chegasse a um ponto que os palmeirenses não teriam mais direito algum. Você não tem mais direito algum, porque os corintianos, que são a maioria, caçaram todos os direitos dos palmeirenses. Olha que curioso, né? Por que isso em tese seria possível? A maioria do povo é composta de corintiano, então nós vamos caçar todos os direitos dos palmeirenses. Isso parece brincadeira, não é? E de fato é.
mas aconteceu algo semelhante historicamente falando. E aconteceu